Boa tarde. Gostaria de agradecer ao Bruno Capanema este convite para falar um pouco sobre o BIM em projetos residenciais. A ideia é que o que eu gostaria de transmitir é que o BIM também é bom para pequenos escritórios e para pequenos projetos. Apresentando-me, eu sou Miguel Cripal, arquiteto, uso BIM desde 1999, desde o século passado. Sou consultor desde 2009, tenho feito consultoria de implementação em escritórios de arquitetura e construtoras e, e desde 2012 estou no Brasil como Country Manager da Graphisoft. A Graphisoft é uma empresa húngara, fundada em 1982, cujo software principal que desenvolve é o ArchiCAD, um software BIM para arquitetos, que já conta com 30 anos de existência, este software. E a Graphisoft faz parte do grupo Nemetschek, que é um grupo alemão que incorpora 8 softwares diferentes, entre os quais o Vectorworks, o Allplan, o SIA, entre outros. A Graphisoft existe globalmente, em mais de 100 países. Temos 7 subsidiárias, 80 distribuidores e, como eu disse, os headquarters são em Budapeste. Também estamos no Brasil, vai para 15 anos. Ao longo desta nossa história de 30 anos, os nossos clientes já desenvolveram mais de 1 milhão de projetos em BIM. Contamos com mais de 200 mil usuários a nível mundial. Temos 26 versões localizadas, incluindo a versão brasileira, com conteúdos e idioma em português do Brasil. Operamos em ambas as plataformas, Windows e Mac, e contamos então com estes 30 anos a fazer inovação na área do software para a construção. Rapidamente, o que é o BIM? O BIM, Build Information Model, traduzido para Modelo de Informação do Edifício, é um método de trabalho que pressupõe que existe um modelo digital do edifício, um modelo tridimensional em formato digital, que contém não só a geometria, mas também agrega toda a informação necessária para o desenvolvimento do projeto e construção e manutenção do edifício. Pressupõe também que existe uma colaboração entre os vários intervenientes, entre os projetistas, o dono de obra, o construtor, e portanto este modelo circula e é partilhado e desenvolvido pelos vários intervenientes. E também parte do princípio que o modelo irá ser usado, ou os vários modelos irão ser usados durante o ciclo de vida de todo o empreendimento, desde a sua concepção até à demolição. De acordo com Jerry Lazarin, que é um dos teóricos pioneiros do BIM, a primeira implementação do BIM foi sobre o conceito de Virtual Building, edifício virtual, e foi a Graphisoft que o introduziu em 1987 com o ArchiCAD. Portanto, contamos nós com uma longa história de experiências de desenvolvimento e uso de um software BIM para arquitetos. Passando agora para o tema da palestra, portanto, falar sobre projetistas em pequenos escritórios. Quais são os desafios que hoje em dia os projetistas dos pequenos escritórios no Brasil enfrentam na sua profissão? A Graphisoft fez um inquérito a um grupo alargado de usuários para entender que tipo de desafios os projetistas com estas características, que fazem este tipo de projetos, têm que enfrentar para nós podermos desenvolver um software que seja mais adequado às suas necessidades. Portanto, houve várias preocupações que os projetistas apresentaram, produtividade sendo a mais importante, mas também questões de visualização, concorrência, prazos, etc. Podemos resumir estas questões de projeto residencial em 4 grandes grupos, sendo que o primeiro é a produtividade, portanto, a capacidade de fazer mais com menos e melhor. Também a colaboração. O pequeno projetista muitas vezes trabalha sozinho, mas também tem que colaborar com outros profissionais. A documentação, que é uma necessidade primordial de quem faz projetos. Tem que apresentar documentos, tem que apresentar desenhos. É para isso que é pago. E, finalmente, a comunicação, como a ferramenta que permite ao projetista, ao arquiteto, explicar, por exemplo, ao seu cliente como vai ser feita a solução. Em relação à produtividade, todos nós sabemos que os edifícios são construções únicas, portanto, cada projeto é um projeto, não há 2 projetos iguais,
E, portanto, quando falamos de produtividade no ato de projetar, e tendo em conta que isto não são processos repetitivos, como é que poderemos então fazer melhorias nessa produtividade? Uma das coisas que o ArchiCAD permite é modelar tudo sem necessidade de desenhar. O que isto significa é que os elementos do ArchiCAD contêm em si informação suficiente, portas, janelas, paredes, lajes, que, uma vez modelado, produzem desenhos automáticos, mesmo até à escala 1:50. O conceito de materiais de projeto e junções automáticas, materiais de construção, aliás, e junções automáticas, está ilustrado neste vídeo, em que nós entendemos que cada elemento da construção, seja o tijolo, seja o reboco, seja o concreto, tem uma característica, tem características físicas, e ao uni-los em elementos compostos, por exemplo, lajes com várias camadas, ou paredes com várias camadas, o ArchiCAD é suficientemente inteligente para entender quais são os materiais que se sobrepõem aos outros, quais são os materiais mais pesados, vamos assim dizer. Obviamente, uma laje de concreto vai atravessar o reboco interior, ou, neste caso, uma drywall vai atravessar o forro, porque o ArchiCAD vai saber que o forro tem que ser interrompido pela drywall. Mesma coisa com a parede de tijolo, que vai ser interrompida pela laje de concreto, ou a parede de tijolo, que por sua vez vai interromper a camada de forma, o contrapiso. Isto na prática, a nível do software em si, nós temos paredes compostas, como eu disse, as paredes têm as composições, as lajes também. Vocês veem aqui no software, em planta baixa, que eu estou modelando a laje e a parede. Se eu agora abrir um corte para mostrar isto em secção, nós vamos ver que a própria laje também tem uma composição. E agora, se eu intersetar a laje com a parede, vocês verão que o ArchiCAD tem o conhecimento suficiente para decidir que o laje de concreto vai atravessar a parede de tijolo, mas que o reboco interior, por exemplo, do teto e da parede vão se intersetar corretamente. Mesmo alterando a composição da parede, e as composições são muito fáceis de criar, ele vai continuar a fazer este tipo de operações, vai interromper o reboco com o soalho, fazer o mesmo com a laje. Portanto, se eu alterar a composição da laje para uma composição qualquer, eu posso criar a que eu quiser, ele vai entender isso. E eu próprio posso também manualmente decidir até onde é que vai a laje, se vai atravessar a parede de tijolo, se vai parar na caixa de ar, ou se vai ficar pelo interior. Portanto, graficamente eu estou fazendo isto, e o que quer dizer que os desenhos vão ficar todos corretos, os quantitativos vão estar adaptados a estas alterações, e não tenho necessidade nenhuma de recorrer a um software de desenho 2D para fazer este detalhamento. Uma outra vertente que ajuda muito na produtividade é o conteúdo. São as famílias, os objetos que o ArchiCAD traz e que não só são em grande quantidade. Estamos a falar de mais de 1000 objetos paramétricos que vêm já com o software incluído, mas também a sua facilidade de uso e a sua relevância. Aqui vocês, por exemplo, podem ver alguns objetos que foram desenvolvidos especificamente para o mercado brasileiro, que só existem no mercado da construção no Brasil, e portanto nós na Graphisoft desenvolvemos estes objetos porque foram pedidos pelos nossos clientes basicamente, e que foram indicados como sendo objetos importantes para o mercado residencial. Para entender melhor esta questão dos objetos paramétricos, eu gostava de mostrar aqui um vaso sanitário normal, que nós podemos visualizar em 3D, por exemplo, portanto, que foi colocado no projeto, na janela 3D. O que este objeto tem de especial, que outros softwares não têm, é que dentro deste objeto é possível fazer qualquer vaso sanitário. Eu, por exemplo, posso ir ao catálogo da DECA ou de outra marca, buscar as dimensões de um vaso sanitário comercial, colocar aqui nesta janelinha e automaticamente tenho um vaso sanitário que vai ser equivalente ao do fabricante. Mas posso fazer mais. Posso decidir que o vaso sanitário tem outra configuração, por exemplo,
em vez de ser apoiado no chão, ser suspenso na parede. É o mesmo objeto que eu estou a alterar as suas características. Posso também dizer que a ligação é feita pela base ou pela parede. Posso também decidir outro tipo de descarga, como em cisterna. As próprias cisternas têm muitos modelos por onde escolher. E como disse, isto é tudo o mesmo objeto, não estou mudando de um objeto para outro. Descargas de parede, com botões diferentes. E, portanto, estas alterações podem ser feitas a qualquer altura do projeto. Eu não preciso de fazer isto no início, preparar um template com todas as alterações. Eu posso colocar um vaso sanitário genérico e depois, a certa altura, se eu decidir que este vaso sanitário, este ou 150 que eu tenha colocado no projeto, tem uma descarga de autocolismo, ou se eu decidir que o vaso é suspenso e não é, portanto, é preso à parede, não é montado no chão, eu posso fazer as alterações e o ArchiCAD vai assumir as alterações, vai mostrar nos desenhos, nos quantitativos, vai estar tudo atualizado automaticamente. Aqui temos outro exemplo de um objeto paramétrico utilizado no projeto residencial. Estes são os layouts, ou seja, temos vários tipos de layouts, sendo que o layout de cozinha é o que eu estou demonstrando. Podemos escolher vários formatos de layout, em I, em U, em ilha. Podemos alterar os acessórios, portanto, podemos escolher que tipo de fogão que tem, que tipo de geladeira tem, que tipo de bancada tem. Mais uma vez, é um objeto único, não estamos aqui alterando de um objeto para o outro, não é preciso carregar muitas famílias nem nada, é só um objeto que faz isto tudo. Materiais também podemos, o tipo de representação 2D, as dimensões dos armários, da bancada, a espessura, etc. Está aqui tudo. Portanto, depois podemos editá-lo também na própria janela 3D ou na planta. Por exemplo, se eu decidir que o armário de topo é mais curto, eu vou simplesmente fazer uma alteração no modelo. Se eu quiser colocar o fogão na bancada de topo, eu coloco o fogão na bancada de topo. Ele é suficientemente inteligente para saber que o fogão tem que ficar dentro da bancada, não pode ficar a flutuar no espaço. Mesma coisa com o forno. Mesma coisa com a pia de louça. Portanto, posso rapidamente estudar um layout de cozinha. Posso, inclusive, ao prolongar os armários de topo, ele vai reconhecer a interrupção do exaustor do fogão, da chaminé. Posso alterar a geometria, portanto não tem que ser retangular, não tem que ser ortogonal, pode ter a geometria que eu quiser. Também a bancada, uma máquina de lavar louça pode ser colocada, mais uma vez ele vai colocá-la dentro da própria bancada. Então esta facilidade de edição do ArchiCAD em 3D e em 2D faz aumentar em muito a produtividade quando estamos a falar de projetos residenciais, porque não é preciso colocar elemento a elemento, importar bibliotecas de fabricantes, fazer uma série de operações que se tornam muito demorosas e travadas, mas sim podemos estudar estas alternativas rapidamente, discutir com o cliente, caso o queiramos, sem perder tempo e com uma economia muito grande de meios. Uma outra questão que aumenta a produtividade é a liberdade projetual, ou seja, o ArchiCAD contém em si ferramentas em quantidade e tipo suficientes para fazer qualquer forma e qualquer estrutura. Portanto, estas ferramentas são intuitivas, como vocês viram dos objetos, as ferramentas obedecem a um standard sempre de serem muito intuitivas de uso, muito gráficas, não estamos a falar de tabelas e números dentro de tabelas, estamos a falar sempre de um interface gráfico que facilita muito a edição e a alteração. E também uma grande flexibilidade, porque nós sabemos que os projetos são todos muito diferentes uns dos outros, e isso quer dizer que precisamos ter essa flexibilidade nas ferramentas. Para dar um exemplo, temos uma ferramenta que é a ferramenta Morph, entre outras, que é uma espécie de SketchUp dentro do ArchiCAD, ou seja, para quem conhece o SketchUp é um software de modelagem muito intuitivo e que é possível criar qualquer forma de uma maneira intuitiva e rápida. O ArchiCAD tem o Morph, que é uma ferramenta que permite, a partir de um elemento geométrico simples, como um cubo, como eu estou aqui a demonstrar, fazer alterações, alterar as arestas, os vértices, os materiais, de uma maneira gráfica, em 3D, em 2D. Vocês veem que as alterações que eu fiz aqui no 3D também aparecem na elevação.
Os próprios quantitativos resultam destes elementos que eu estou modelando, que podem ser elementos, por exemplo, para desenhar mobiliário, equipamentos, fazer objetos paramétricos muito rapidamente, sem necessidade de programação nem nada. O que eu estou fazendo aqui é pegar num cilindro e de uma maneira muito simples e muito rápida transformar este cilindro num tubo. Vou guardar este tubo como um objeto paramétrico, porque ele não existiria na biblioteca. Como veem, é só fazer uns cliques, dar o nome, atribuir um nome ao objeto, e eu passei a ter no meu projeto um objeto que é exatamente este tubo que eu criei e que agora posso aplicar no projeto às vezes que eu quiser. E, portanto, temos uma liberdade muito grande, podemos modelar qualquer forma, qualquer estrutura e com isso adaptar o software às nossas necessidades. Uma outra vertente do BIM aplicado aos pequenos projetos é a colaboração da equipa de projeto. É certo que as equipas de projeto não são equipas grandes, como nos grandes projetos. Muitas vezes o arquiteto trabalha sozinho ou num grupo de 2 ou 3, mas é certo que tem que também colaborar com os complementares, com os engenheiros, e portanto esta questão é uma questão que é importante para quem faz projeto de arquitetura pequeno. Na colaboração de equipa de projeto podemos falar de 3 áreas principais, portanto a colaboração dentro do escritório, entre 2 ou mais arquitetos, o trabalho à distância, o trabalho remoto, ou seja, a colaboração em que os arquitetos não estão no mesmo local, e a coordenação com os complementares. O Archicad tem uma tecnologia única que é o Teamwork da Graphisoft, e este Teamwork permite ter um modelo distribuído em que várias pessoas acessam o mesmo modelo em tempo real, sem lag nenhum, portanto sem nenhum problema tecnológico, não necessita de um serviço, de uma máquina especial, de uma rede dedicada, nada disso, portanto funciona com tecnologia corrente, normal, mas permite que vários arquitetos estejam trabalhando sobre o mesmo modelo. A lógica é bem simples, e vocês veem aqui nesta imagem, 3 arquitetos trabalhando no mesmo projeto. Um arquiteto, quando pretende fazer alterações ou modelar ou fazer qualquer intervenção no projeto, reserva para si os seus elementos e ao reservar os elementos, esses elementos são dele e não são dos outros e, portanto, pode fazer as alterações que quiser. Assim não há nunca incompatibilidade de dois arquitetos quererem trabalhar com a mesma parede, por exemplo, porque a parede ou é de um ou é do outro. É muito fácil pedir essa parede ao nosso colega, se quisermos fazer alterações a ela. Tenho uma caixa de diálogo que vocês também veem aqui, que é possível portanto, fazer um pedido de autorização para fazer uma alteração ou entregar um elemento que nós queiramos que alterem. E, portanto, permite um fluxo de trabalho muito fluido e permite um número ilimitado de pessoas colaborarem no mesmo modelo, acelerando muito a sua execução. Na colaboração com os complementares, e o princípio do BIM é que cada interveniente trabalha com o seu software, com o software preferido. Portanto, o engenheiro de estrutura pode trabalhar com o TKS ou o AutoKI, o engenheiro de mecânica trabalha com o AutoCAD, o engenheiro de eletricidade trabalha com o software que entender, o arquiteto trabalha com o Archicad e, portanto, não há limitação, não há necessidade de todo mundo trabalhar na mesma plataforma, até porque não existe uma plataforma que atenda às necessidades de toda a gente, em todos os países, com todas as normas, mas o que existe é depois um formato de diálogo que todos os softwares entendem, o DWG, que é o formato que todo mundo usa, 2D, PDF também, ou então o IFC, que é um formato em que os modelos podem ser importados e exportados para partilhar entre software. E, portanto, a maior parte dos softwares hoje em dia já se encontram certificados para partilhar estes modelos em formato IFC, garantindo assim que não há percas de informação de um profissional para o outro. Claro que ainda há muitos dos nossos colaboradores trabalham em 2D, continuam a entregar desenhos e o Archicad permite trazer esses desenhos para dentro do arquivo do modelo, simplesmente arrastando os DWGs que os engenheiros nos enviam. Portanto, o que vocês estão vendo, o que eu estou aqui fazendo é exatamente isso, trazer para dentro do Archicad DWGs, simplesmente arrastando esses DWGs para dentro da área de trabalho. Eu trouxe 2 versões, trouxe a versão 1 e a versão 2, portanto o engenheiro enviou-me uma primeira versão, que era a 1, depois mais tarde enviou-me uma versão 2,
e eu agora quero ver onde é que houve, que alterações é que ele introduziu. Muitas vezes não é fácil perceber quais são as alterações de projeto. E o que eu vou fazer é usar uma técnica de mesa de luz que o ArchiCAD tem, em que eu vou visualizar uma versão através de outra. Ou seja, eu estou sobrepondo os dois desenhos que importei, os dois DWGs, vou alinhá-los, porque é para eles serem comparáveis. Vou dar a indicação de que a segunda versão, a primeira versão é cor de laranja, é azul, aliás, a segunda versão é cor de laranja, e eu agora, como tenho os desenhos sobrepostos e tenho cores diferentes, posso visualmente analisar as diferenças. Estou a ver ali já uma mancha azul, vou verificar mais próximo o que é que se passa ali. E houve uma alteração num shaft, o engenheiro deslocou um negativo de uma laje, e eu agora até posso puxar o desenho de cima para perceber o que está por baixo, para ver a diferença. E, portanto, consegui rapidamente detectar dentro do ArchiCAD a diferença entre os dois desenhos, entre as duas versões. Isto, isto é o mundo real, ou seja, isto é a realidade no Brasil. Os nossos engenheiros, de um modo geral, não entregam, nem vão entregar tão cedo modelos, entregam desenhos, mas o ArchiCAD entende que isso é o fluxo normal de trabalho do arquiteto e, portanto, criámos esta ferramenta que permite ao arquiteto focar naquilo que é realmente importante. Portanto, as alterações que foram introduzidas pelo projeto de engenharia, projeto estrutural, que nós queremos saber quais foram as alterações, que é para saber quais são as implicações no projeto de arquitetura, e com esta ferramenta conseguimos muito rapidamente identificar essas alterações, tomar decisões e progredir no projeto. A documentação automática é obviamente uma necessidade absoluta num software BIM de arquitetura, ou seja, nós fazemos modelos, isso é tudo muito bonito, mas os clientes o que nos pagam é desenhos. Portanto, nós temos que entregar desenhos para a prefeitura, para a obra, e é isso que se espera de um software BIM que faça bem, execute bem esses desenhos. E o faça com o mínimo trabalho possível para o arquiteto. Portanto, no processo tradicional 2D, é o próprio arquiteto que tem que garantir que todos os desenhos estão coordenados, que os cortes e as plantas estão alinhadas, que os mapas têm as quantidades certas em relação às portas, às janelas, etc. E, portanto, isto acaba por ser um consumo de tempo, significa um consumo de tempo muito elevado, toda esta coordenação, principalmente se pensarmos que os projetos estão sistematicamente a ser alterados, o que quer dizer que cada vez que o projeto é alterado temos que outra vez regressar a todos os desenhos, ver onde é que foram feitas as alterações, garantir que essas alterações estão documentadas, etc. No ArchiCAD, o que se pressupõe é que todo este trabalho é feito pelo software. Portanto, os desenhos são coordenados automaticamente, o que está num corte está na planta, está na elevação, está no mapa, está no detalhe, portanto, tudo isso está coordenado. As pranchas são produzidas automaticamente, a numeração das pranchas, o seu conteúdo. Obedece a estándares locais, isto é importante, ou seja, a representação gráfica não é aquela que o software decide, mas aquilo que o usuário decide. O usuário quer que a representação gráfica tenha a ver com as normas da ABNT, que tenha a ver com os hábitos e as normas do próprio escritório, com os seus gostos pessoais, com tudo mais. Permite depois, temos algumas ferramentas bem interessantes que eu vou mostrar, como os detalhes 2D, 3D e as revisões automáticas, mas todas estas características do ArchiCAD resultam, e isto é o feedback que os nossos clientes cá nos dão, os usuários do ArchiCAD, é que resultam num fluxo de trabalho que chega a ser 50% mais rápido. Ou seja, é possível fazer o mesmo que se faz pelo processo 2D em metade do tempo. E se é possível fazer o mesmo em metade do tempo, quer dizer que há ganhos significativos de recursos. Portanto, temos um retorno de investimento bem interessante quando estamos a falar da implementação de um software destes num escritório de arquitetura. Portanto, os desenhos são coordenados, como eu disse, a documentação é totalmente automática. Vocês estão vendo aqui uma prancha de um cliente nosso do Rio Grande do Sul, da Ideia 1, e, portanto, a prancha é produzida totalmente no ArchiCAD. É certo que alguns detalhes têm que ser desenhados, ou, enfim, muitas vezes não compensa executar o modelo a um nível de detalhe do parafuso, não vamos estar a modelar parafusos, mas, e portanto quer dizer que há alguns desenhos, principalmente em termos de detalhe muito elevado, que vale mais a pena desenhar, mas o ArchiCAD não necessita de um outro software de desenho para poder executar esses detalhes. Portanto, o ArchiCAD traz dentro de si todas as ferramentas de desenho necessárias para poder não só modelar, mas também desenhar o que for preciso.
Uma outra ferramenta que o ArchiCAD tem é a ferramenta de renovação, em que nós atribuímos a cada elemento de construção, seja uma parede, uma porta, uma janela, uma laje, um equipamento, um estatuto, pode ser o estatuto de novo, o estatuto a demolir e o estatuto existente. E ao atribuir isso, o software vai, de uma maneira integrada, documentar as peças desenhadas que mostram o que é novo, o que é demolir, o que é manter. Falo em 2D e em 3D. Falo também, os quantitativos também vão refletir essa realidade. E o aspecto gráfico é aquilo que nós quisermos. Somos nós que decidimos quais são as cores, o tipo de traço, espessura de linha, etc., para representar estas fases de obra. Uma outra ferramenta muito interessante que o ArchiCAD tem é a possibilidade de fazer documentos 3D automáticos, mais uma vez, portanto, que são em que nós podemos pegar no todo ou numa parte do edifício, produzir um documento que está ligado ao modelo, ou seja, se o modelo for alterado, este documento vai ser atualizado. É uma perspectiva, como podem ver, mas nesta perspectiva podemos colocar informação gráfica, como, por exemplo, cotagem ou chamadas, linhas de chamada. Obviamente que esta maneira de representar o projeto ajuda muito durante a obra a entender soluções geométricas mais complexas. Não substitui os cortes e os detalhes, mas acrescenta aos cortes e aos detalhes para uma percepção mais rápida da intenção de projeto. Uma última ferramenta que eu gostaria de falar é a revisão automática, que saiu agora com o ArchiCAD 18, e que basicamente a revisão é feita por elementos, o que quer dizer que durante o projeto, já depois de aprovado o projeto, se houver uma alteração, uma porta que muda de sítio, uma parede que muda de conteúdo, seja o que for, qualquer alteração, e nós sabemos que há sempre muitas alterações de projeto durante a obra ou mesmo antes da obra, é preciso documentar essas alterações, é preciso registrar que houve uma alteração sobre um projeto que já foi aprovado. Isto implica fazer uma nuvem em torno da alteração, implica ver em que desenhos, pelo processo tradicional, alterar todos os desenhos que dizem respeito a esta alteração. Uma porta que mudou de local pode implicar a alteração das plantas, a alteração do corte que passa nessa parede. No ArchiCAD tudo isso, mais uma vez, é feito automaticamente. Ou seja, o arquiteto faz a alteração no modelo e o ArchiCAD vai registar essa alteração, vai criar uma legenda que vai dizer que a alteração foi feita, é uma revisão, e vai indicar exatamente quais são os desenhos, quais são as pranchas que foram alteradas, e pode inclusive só publicar essas pranchas, só imprimir, só exportar essas pranchas. Portanto, facilitando muito o trabalho de revisão. Um último capítulo é a comunicação de projeto. Portanto, a comunicação de projeto, como nós sabemos, é provavelmente os aspectos principais do uso do software, porque não basta ter boas ideias, não basta ter boas soluções de projeto, nós temos que convencer os nossos clientes que as soluções são boas. Muitas vezes os clientes não são profissionais da indústria da construção, então no caso da habitação é muito raro que um cliente já tenha feito um projeto, portanto é o primeiro projeto, a primeira obra que ele está envolvido, e não tem qualquer treino para ler desenhos técnicos, e portanto todas as ferramentas que nós tenhamos para nos ajudar nesta tarefa vão significar ganhos consideráveis na nossa produtividade. Em matéria de visualização, o que nós temos são apresentações profissionais, aquilo que nós chamamos out of the box, ou seja, vem incluído no software, não tem um preço acrescido, faz parte do próprio software que é adquirido. Por exemplo, a possibilidade de fazer renderings com o software, com o ArchiCAD, que sejam realísticos, ou renderings de esboço, fazer filmes, fazer estudos solares, e temos um produto único que é o BIMX, que eu vou explicar mais à frente. Portanto, a nível de render, nós temos a possibilidade já há muitos anos de fazer o Sketch Render, que é, pegando no modelo, pedir para o software fazer automaticamente um render que pareça um desenho à mão, a lápis, a aguarela, seja o que for. Isto é muito útil em fases prévias do projeto, em que ainda não há uma definição clara nem de volumes, nem principalmente de materiais, de acabamentos, em que nós não queremos ficar presos a esses conceitos e estar a discutir essas questões numa fase ainda prévia de projeto, mas queremos mostrar a solução tridimensional ao nosso cliente. E então este modo de representação facilita-nos bastante a vida, porque simplifica a discussão e centra naquilo que é importante para uma fase dessas.
O ArchiCAD traz em si incluído um motor de rendering que é o do Cinema 4D, um motor hiperrealista que permite fazer renderings realistas dentro do software, dentro do ArchiCAD. Portanto, nós temos o Sketch Render, temos a visualização 3D no software e agora temos a possibilidade de fazer este tipo de imagens, criar este tipo de imagens a partir do ArchiCAD sem necessidade de outro software. É um motor de render muito poderoso, é um motor de render usado na indústria do cinema, da Maxon, usado no software deles do Cinema 4D, e no ArchiCAD foi implementado de maneira a ser muito fácil de usar, ou seja, como se fosse uma máquina fotográfica. Com apenas um clique, nós conseguimos produzir imagens realmente sofisticadas e com uma grande qualidade. Em modo automático, portanto, não é preciso fazer nada. É só dizer ao software para produzir a imagem e ele produz imagens desse género. Depois também temos um módulo de cenas em que nós podemos escolher uma cena, pode ser uma cena noturna, um dia de chuva, um dia de sol, e ele automaticamente vai atribuir as luzes, o céu correspondente a essa cena e também nos vai permitir então produzir uma imagem com uma beleza muito grande. Portanto, vem incluído com uma biblioteca muito extensa de texturas, de imagens, e para quem tiver um contrato de manutenção com a Graphisoft também tem acesso a centenas de texturas exclusivas de altíssima qualidade. Também traz uma biblioteca de luzes reais, com capacidade de iluminação real, onde nós podemos fazer simulações do que vai ser o edifício. Ele usa todos os processadores, todos os cores do processador do computador, o que quer dizer que é muito rápido. Podemos fazer, por exemplo, estudos lumínicos, como este que estão aqui vocês a ver, de projeção de sol. E, portanto, é realmente uma ferramenta muito poderosa que foi pedida pelos nossos usuários, porque, principalmente para os pequenos usuários que não querem gastar dinheiro ou aprender outro software, podem agora fazer tudo dentro do ArchiCAD. Nós temos uma outra plataforma que é única na indústria, mais ninguém tem, que tem sido muito elogiada tanto pela indústria como pelos usuários, e que é a possibilidade de exportar um modelo para uma plataforma móvel, um Android, um iPad, um tablet ou mesmo um celular. E, portanto, o que isto significa é que o software, o ArchiCAD, sem custos acrescidos, exporta o modelo e o projeto e todos os layouts para criar um arquivo. Este arquivo pode ser aberto num tablet e tem uma navegação extremamente intuitiva e fácil. Portanto, o que nós estamos aqui a ver é o que é na realidade. Portanto, o modelo é descarregado para o tablet. Não é preciso uma ligação de internet viva, portanto, ele fica todo ele dentro do tablet. Mas não fica só o modelo, mas também todas as pranchas de projeto. Aquilo que vocês estão vendo aqui é exatamente isso. É poder consultar as pranchas dentro do tablet, do iPad, e também poder comparar as pranchas com o modelo. Ou seja, nós podemos sempre saber de onde vêm aqueles desenhos. Seja uma secção, seja um detalhe, seja uma planta, nós podemos questionar. Isto, obviamente, tanto para a obra como para o cliente, é uma ferramenta muito importante, porque não substituindo os desenhos impressos, mas ajuda a perceber o projeto e, como eu disse, vem incluído no software, não há aqui um custo acrescido, faz parte do ArchiCAD. Eu agora passaria rapidamente por alguns cases brasileiros, portanto, alguns clientes nossos que tiveram a amabilidade de nos enviar os desenhos. São projetos feitos por brasileiros, no Brasil, obedecendo às normas brasileiras de representação, e provam que realmente o ArchiCAD é perfeitamente adaptado ao nosso mercado. Os nossos clientes já usam o ArchiCAD cá há mais de 15 anos. Este é um escritório do Uberaba, de média dimensão, que faz projetos de vários tipos, e este é um desenho produzido por um modelo do ArchiCAD, um corte, portanto uma secção, mais um mapa de equipamentos. Um outro projetista de São Paulo, um pequeno projetista, portanto um escritório com dois arquitetos, um projeto simples, mas perfeitamente ilustrado e desenhado a partir do modelo ArchiCAD. Um outro cliente nosso da Bahia, que executa projetos também de uma grande simplicidade,
Eu outro dia falava com o Elias e ele falou-me que tem um aumento de produtividade na ordem de 50%, ou seja, faz em 2 dias aquilo que antigamente fazia numa semana. Mais de 50%. Um outro projetista de Vitória, DG Projetos, já um escritório com alguma dimensão, que executa também projetos habitacionais e, como podem ver aqui, também uma representação diferente das outras, mas demonstra bem a versatilidade que o Arquicad tem em termos de produção de desenhos automáticos. E mesmo para a arquitetura com mais complexa, de geometria mais complexa ou mais inusitada, mais diferente, o Arquicad adapta-se perfeitamente a estes materiais, a estas formas, a estas técnicas de construção. Um último projetista, a Ideia 1 do Rio Grande do Sul, um escritório já com uma dimensão considerável, que fazem vários tipos de projeto, mas também projeto residencial, mais uma vez com um standard de apresentação diferente dos outros escritórios que nós vimos, mas mais uma vez o Arquicad adapta-se perfeitamente a qualquer standard, a qualquer tipo de representação e mesmo a qualquer tipo de arquitetura, como podem ver. A pergunta que eu gostava de vos colocar, e é a pergunta que eu coloco sempre a quem ainda está no mundo 2D, é: do que é que vocês estão à espera? Ou seja, porquê é que vocês ainda não mudaram? É mais que sabido, e os nossos clientes dão-nos este feedback diariamente, que uma vez implementado o sistema, e o sistema é implementado muito rapidamente, uma vez implementado um sistema BIM, mesmo nestes escritórios que fazem projetos mais simples e mais pequenos, eles têm um ganho de produtividade que chega facilmente aos 50%, ou seja, existe um trabalho que tem que ser feito inicialmente maior, nas fases iniciais, tudo prévio, projeto legal, mas depois, como toda a documentação resulta automaticamente do modelo, e também, sempre que há uma alteração, essa alteração basta fazer no modelo que todas as peças desenhadas vão exibi-la, vão assumi-la. Isso significa que, com o fluxo de trabalho BIM, nós temos ganhos muitíssimo significativos. Ou seja, dito de um modo mais simples, é possível fazer o mesmo por metade do tempo. O que quer dizer que há ganhos em cerca do dobro. É a mesma coisa que os vossos clientes agora, de um dia para o outro, passarem-vos a pagar o dobro dos vossos honorários. Se houvesse uma proposta dessas, ninguém hesitaria. Eu penso que uma das razões que as pessoas não mudam é que está explicada neste slide, ou seja, todo mundo está sempre demasiado ocupado para mudar, provavelmente porque não entende que a mudança lhes vai trazer benefícios tão significativos que, mesmo que haja uma perca de produtividade momentânea por haver um esforço na mudança, treinamento, aquisição de software, etc., mas os ganhos são tão significativos que rapidamente eles são recuperados. Uma das questões que qualquer arquiteto deve analisar com bastante profundidade na altura de fazer a mudança para o BIM é a questão do custo, obviamente. Estamos a falar de softwares que não são baratos. Nós acreditamos que eles pagam-se muito depressa. Se você tem aumento de produtividade, quer dizer que vai ganhar mais dinheiro. Se vai ganhar mais dinheiro, acaba por recuperar esse investimento que fez no software e no treinamento. Mas nem todos os softwares são iguais, nem todos os softwares custam o mesmo. Portanto, antes de adquirir o software, deve ser feita uma análise rigorosa dos custos reais totais da propriedade. Portanto, o custo não é só o custo da aquisição do software, é também o custo dos upgrades. Os softwares estão permanentemente a serem melhorados e, portanto, os upgrades muitas vezes são anuais através de um contrato ou através da aquisição do upgrade. Convém saber quais são os preços desse upgrade, porque ao fim de 10, 15 anos os preços dos upgrades geralmente são superiores à aquisição do software. Também o treinamento, portanto, saber qual é o custo de um treinamento, de um bom treinamento. Consultoria, caso seja necessário, geralmente nos escritórios maiores isso é bastante relevante. E hardware. O hardware acaba por ser um custo escondido que muitas vezes é ignorado, mas tem um peso que pode chegar a ultrapassar o custo do software. Existem softwares, não é o caso do Arquicad, mas existem softwares que exigem muito hardware, exigem computadores muitíssimo musculares, placas gráficas muito poderosas, mesmo para projetos relativamente simples, e um computador não dura para sempre, portanto, ao fim de 4 anos também é necessário atualizar o computador, e, portanto, o custo do computador, as necessidades de hardware de um dado software também devem ser analisadas quando se faz uma análise do custo total da aquisição e uso desse software. Nesse aspecto, nós sabemos que o nosso software é bastante mais vantajoso que a maior parte dos softwares do mercado, porque é mais barato, os upgrades são mais baratos
a exigência em termos de hardware é bastante menor do que outros softwares. Porquê o ArchiCAD? Portanto, porque escolher o ArchiCAD, se caso tenha feito a decisão de mudar para o BIM, e espero que faça essa decisão rapidamente para o seu próprio bem, para poder ganhar mais dinheiro e poder fazer aquilo que realmente gosta, que é fazer projeto. Portanto, porquê vai escolher o ArchiCAD? Bom, eu falei de várias razões, mas gostaria de focar aqui em algumas que eu penso que são as mais importantes. Questão da produtividade. Realmente o ArchiCAD é uma ferramenta que é produtiva, é mais produtiva que a maior parte das ferramentas. Portanto, permite uma liberdade criativa muito grande, não nos força a trabalhar de uma certa maneira, permite-nos qualquer forma, qualquer estrutura, num tempo muito curto, através de uma interface muito intuitiva e muito simples, e muito fácil de aprender. Os nossos clientes dizem que aprendem em 2 semanas a trabalhar com o software, ao fim de 2 semanas sabem trabalhar bem com o software. A colaboração, portanto, a possibilidade de não só trabalhar com qualquer outra pessoa em qualquer local do mundo, mas também não ficar só agarrado à colaboração em formato BIM, mas também ter várias ferramentas que permitem uma colaboração num formato que é o formato tradicional da indústria, o formato 2D, o DWG. A documentação, portanto, a produção dos desenhos automáticos, das pranchas, sem necessidade de outro software 2D que permita fazer detalhamento, etc, etc. É tudo feito dentro do ArchiCAD. E a comunicação, portanto, com estas duas vertentes, que são as vertentes mais fortes. Por um lado, um motor de render muitíssimo poderoso dentro do próprio ArchiCAD, dispensa a aquisição de outro software, ou de produtos online, ou seja o que for, e também o BIMX, portanto, a plataforma móvel, a possibilidade de poder entregar os modelos para os nossos clientes, que de uma maneira muito fácil e intuitiva, sem necessidade de conhecimentos técnicos, podem navegar nos seus projetos, consultar os desenhos, e com isso facilitar a nossa vida, a vida do projetista, para poder fazer valer as suas ideias. Resta-me agradecer o convite, mais uma vez, que o Bruno me endereçou. Espero que esta pequena conversa tenha aberto algumas ideias, tenha-os feito pensar em alguns assuntos que até agora talvez não tivessem ainda pensado. A Graphisoft está no Brasil, portanto tem aqui o meu contacto, tanto o telefónico como o por e-mail, e portanto nós teremos todo o gosto. Nós temos agentes espalhados em todo o Brasil, em quase todos os estados. Teremos todo o gosto de fazer uma apresentação do software, de falar sobre as facilidades que nós temos em termos de aquisição, etc. Ou até outros assuntos que vocês queiram ver mais esclarecidos sobre o BIM, sobre a interoperabilidade, sobre a troca de informação com outros softwares. Estamos à vossa disposição e muito obrigado pelo vosso tempo.